Boa noite. No Brasil, temos o rei Pelé, o rei Momo, a rainha dos baixinhos, os reis do cangaço, da buchada, do baião e da tapioca. E mais Iemanjá, a rainha do mar. A moeda é real. As crianças adormecem ouvindo contos de reis, rainhas, príncipes e princesas. Faz pouco tempo, nós, brasileiros, acompanhamos ao vivo o casamento do príncipe Harry e da plebeia e atriz americana divorciada, Meghan Markle. Uma brasileira era confidente da mãe do noivo, Lady Di, que morreu tragicamente num túnel em Paris. Sabemos de detalhes íntimos do Palácio de Buckingham. Uma brasileira é rainha consorte da Suécia. Tantas majestades em nosso dia a dia e não temos um rei de verdade. O Brasil viveu sob uma monarquia por mais de 300 anos. Nossos imperadores e os reis de Portugal pertenciam à dinastia de Bragança. Esta noite, temos um olhar sobre o mundo coroado. Nosso convidado é o príncipe imperial do Brasil, D. Bertrand Maria José Pio Januário, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, trineto do último imperador brasileiro, D. Pedro II, e bisneto da princesa Isabel. Boa noite. Boa noite. O mundo tem hoje 43 monarquias. O Brasil poderia ser a 44ª? Se dependesse dos brasileiros, certamente. Porque hoje, você não encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Sim. E os brasileiros começam a perguntar, valeu a pena? Ainda algum tempo atrás, há menos de um mês atrás, um jornal de Minas Gerais, o Tempo, que é o segundo jornal de Belo Horizonte, fez uma pesquisa. Deu 79 a favor da restauração da monarquia e só 21 a favor da república. Olha. Depois a gente fizeram uma entrevista, saíram 2 páginas, mas chamaram a primeira página, depois 2 páginas interna dentro do jornal. Quer dizer que há uma abertura crescente e os brasileiros exatamente estão perguntando, valeu a pena a república? Bom, o período áureo da nossa história qual foi? Foi Dom Pedro II. E foram exatamente o que foi dito agora. Nós tivemos monarquia desde 1500 até 1889. Foram 389 anos de monarquia. E foi o período que o Brasil se consolidou, o Brasil cresceu, o Brasil uniu-se, etc. havia cerca de 7 milhões de monarquistas no Brasil no plebiscito de 1993, Sim. logo depois do Collor. Esse mesmo plebiscito contabilizou 37 milhões de presidencialistas e 16 milhões de parlamentaristas. Votos em branco ou anulados somaram 14 milhões. Esse resultado não matou a esperança de um reino brasileiro, porque o senhor já disse que, se tivesse condições, o resultado seria diferente. Como assim? Porque a índole do povo não é republicana. Tá. A índole do povo é monárquica. As crianças nascem monarquistas, nascem pensando em príncipes, princesas. A ordem natural das coisas não é republicana. Qual é a célula básica da família, da sociedade? É a família. Uhum. Qual é a estrutura interna, vamos dizer, política da família? O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são os príncipes herdeiros. Essa é a realidade. É verdade. Bom, e no plebiscito de 93, de fato, nós tivemos apenas 13% dos votos válidos, não tem dúvida. Mas a monarquia, antes do plebiscito, era vista pela maioria dos brasileiros como um sonho, uma noite de verão de alguns saudosistas. Depois do plebiscito, passou a ser vista como uma alternativa. E, por um número crescente, como a solução. Mas há um outro detalhe. Naquela ocasião, se tivesse havido igualdade de condições, nós teríamos vencido. Porque em todos os debates em que os monarquistas enfrentaram os republicanos em pé de igualdade, fazia-se um plebiscito simulado e vencia a monarquia. E por que não foi arranjado um outro plebiscito com mais condições para os monarquistas? Essa perspectiva nós temos. Porque o que aconteceu naquele tempo? A República nasceu de um golpe de Estado, uma minoria. Durante o regime de Dom Pedro II, havia o Partido Conservador, o Partido Liberal e, a partir de um certo momento, o Partido Republicano, com toda a liberdade.
O máximo que eles conseguiram foram 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, eles elegeram só 2. É um partido nanico. Foi um golpe de Estado. Que, no decreto número 1 da República, que dizia está provisoriamente proclamada a República, o artigo 7º desse decreto previa uma consulta popular para que os brasileiros pudessem livremente se pronunciar se querem de fato a República ou preferem a monarquia. Preferem continuar com a monarquia. Em vez de fazerem esse plebiscito, poucos dias depois, no dia 23 de dezembro de 1889, quer dizer, poucos dias depois do 15 de novembro, veio o decreto número 85A da República, que pôs monarquias fora da lei. E depois todas as constituições republicanas, até a última, mantiveram a chamada cláusula pétrea, pelo qual era crime qualquer organização fizesse a modificação da forma republicana de governo. Foi no último plebiscito, na última Assembleia Constituinte, em que havia um momento de abertura política, em que dava liberdade para todas as correntes, desde mais conservadoras até os comunistas, em que no anteprojeto estava sendo votado reintroduzir a chamada cláusula pétrea, que meu irmão, que é o chefe da Casa Imperial, mandou uma carta aos deputados e aos senadores, mostrando a incoerência que havia no momento de abertura política de manter os monarquistas fora da lei. Quando esse artigo do projeto de Constituição foi votado, ele foi derrogado por todos os partidos. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula, que limitava nossos direitos políticos, 2, que foi o PT e o PCdoB. Até o PCB, hoje PDS, votou pela derrogação dessa cláusula. Mas meu irmão mandou uma felicitações ao deputado do PCB naquela ocasião, pela coerência. E hoje a cláusula pétrea não existe mais. Hoje nós temos toda a liberdade. Mas o que aconteceu? Nós estávamos fora da lei, logo depois tem um plebiscito, e não houve tempo uma campanha de esclarecimento. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos quadro, não tínhamos nada. Hoje, o número de convites que nós recebemos para palestras, para entrevistas de televisão, para nos jornais, etc., é muito maior do que por ocasião do plebiscito. E eu vou lhe contar uma coisa interessante. Na multidão de torcedores brasileiros em Moscou, Sim. No metrô da Praça Vermelha, eu vi, havia uma bandeira. No metrô, e também tem um outro desses vídeos, tinha um brasileiro subindo num poste em Moscou e pôs numa bandeira da monarquia também. Com o verde dos Bragança, né? Com a bandeira do Imperial. Achei bastante interessante, porque Exato. Uma multidão de amarelos e verdes. As bandeiras imperiais. E uma pergunta que ocorre imediatamente: o senhor está pronto para ser um rei no Brasil? No caso concreto seria meu irmão. Mas ele não pode, ele parece que não quer. Ele tem um problema de saúde, etc. A missão de um rei não é ser um super administrador. A missão de um rei é, sobretudo, encarnar a virtude do seu povo, ser o símbolo vivo da nação e um exemplo que sustenta o conjunto da nação. Como na Inglaterra. Como na Inglaterra. Que não é ser um Júpiter Tronas que manda em tudo e administra tudo. Hoje em dia, um presidente da República tem muito mais poder que tinha Dom Pedro II, numa comparação. E, inclusive, muito mais poder do que tinha o próprio Luís XIV, que é apresentado como o rei sol, o rei absoluto, etc. Numa comparação. Porque a missão do rei qual é? Em primeiro lugar, é exatamente esse exemplo que sustenta e inspira a nação, para que a nação possa realizar a sua vocação, para que a nação possa realizar-se. Ele não é chamado a dizer e organizar tudo de cima para baixo. Porque a vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. No caso de nos tornarmos uma monarquia, o regime seria, o executivo seria parlamentarista? Seria exatamente como foi no tempo de Dom Pedro II, com, evidentemente, as adaptações indispensáveis dias atuais. Mas era uma monarquia constitucional, parlamentar, em que havia o poder
legislativo, bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, eleito, com voto distrital, aliás. Que hoje está se querendo reintroduzir. Havia o judiciário com a sua tríplice garantia, exatamente como hoje. Como hoje existe teoricamente. Na realidade, é diferente. E o poder executivo era exercido pelo presidente do Conselho de Ministros. Mas havia um quarto poder, que era o poder moderador, que era o poder do imperador, definido no artigo 98 da Constituição de 1824, em que diz é uma atribuição pessoal do imperador que visa algo de muito simples, mas fundamental. A harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Para evitar exatamente o que acontece hoje em dia. Agora, seria preciso... Que é uma disputa contínua entre os três poderes. Não se entendem. O rei seria o moderador. Mas seria preciso criar essa infraestrutura entre o Congresso bicameral, entre o Executivo e haveria a infraestrutura monárquica. Sim. Isso custaria algum dinheiro, ou não? Muito menos que a República. Mas não tem comparação. Eu dou alguns dados. Na monarquia se sustenta um chefe de Estado. Na República se sustenta o atual. E quantos chefes de Estado houve? Que todos ex-presidentes têm, às nossas custas, 8 assessores. Aliás, o Lula está preso, mantém os seus 8 assessores, tem 2 automóveis e viagens gratuitas, pago pelo governo, para qualquer parte do mundo, no momento que bem entender. Sem contar um outro aspecto. Quanto custa cada eleição presidencial? Bom. Muitos bilhões de reais. E qual é o resultado? É uma ilusão, depois uma frustração. Assim foi toda a história da República. Nós vamos fazer um intervalo e eu volto já conversando com o primeiro na linha sucessória, se acaso o Brasil voltar a ser uma monarquia. Até já. Um olhar sobre o mundo está de volta numa noite de realeza. Comigo aqui no estúdio está o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand Orleans e Bragança, trineto do último imperador brasileiro, Dom Pedro II, e bisneto da princesa Isabel. Dom Bertrand, por que não existe um partido monarquista no Brasil? Porque a monarquia, o monarca tem que ser necessariamente suprapartidário. Ah. E um partido divide, já da ideia de parte. Tá. E o monarca deve ser monarca de todos. Nós temos monarquistas nos vários partidos atuais. Se tivesse um partido monarquista, dividiria o público brasileiro, e a monarquia deve ser muito mais resultante de um sentimento da nação do que de jogo político, de interesses políticos. Agora, numa época de eleições, um partido não serviria para colocar opção aos súditos? Não. Numa época numa eleição, o monarca tem que manter a posição suprapartidária. Por quê? Para evitar o que acontece com as repúblicas parlamentaristas, que é um fenômeno de esquizofrenia, em que o presidente da república é um partido e o chefe de Estado é de outro partido. Quer dizer, o chefe de governo é de um partido e o chefe de Estado é de outro partido. Como acontece em Portugal, como houve na França várias vezes, etc. E o resultado, em vez de haver uma harmonia, os interesses da nação e os interesses do governo, há uma disputa. Um quer derrubar o outro. Mas como despertar na população, na grande população, esse desejo de coroar um rei, ou de continuar o reinado? Criar condições para que o povo, em certo momento, possa manifestar suas aspirações. Eu vou dar um exemplo da história do Brasil recente. Houve uma mudança
de organização do país. Sim. Nós tínhamos um partido que tinha uma ideologia socialista, como o José Dirceu disse claramente no seu discurso de posse como chefe da Casa Civil, ou como o próprio Lula, numa entrevista ao jornal El País de Madrid, reafirmou isso, que o objetivo dele era fazer o Brasil um país socialista. Em certo momento, saíram brasileiros de todas as correntes políticas às ruas do Brasil e disse, basta, não é isso que nós queremos. Sim. O que eles bradavam? Minha bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. E quero meu Brasil de volta. Esse Brasil de volta não era o Brasil nem do Collor, nem do Juscelino, nem do Getúlio. No fundo, é esse país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos. É o Brasil que nasceu com a chegada de Cabral, com a harmonia que havia. Logo no início é muito bonito ler a carta de Pedro Vaz Caminha, em que ele escreve a harmonia que havia entre os portugueses e os índios. E que deu, nesse país extraordinário, que nós fomos tomando as qualidades dos vários povos que aqui se encontraram. Como é que é o dia a dia do príncipe imperial do Brasil? São muitos compromissos? Muitíssimos. Muitos, porque continuamente são convites para palestras, para encontros monárquicos, para viagens, para cerimônias, para entrevistas de televisão, para entrevistas nos jornais, etc. Basta dizer, nos últimos dias eu estive em Cuiabá, depois eu fui para Belo Horizonte, depois eu fui para Brasília, para encontros monárquicos. Isso nesse último mês. O senhor disse ao jornal Financial Times Sim. que a República é uma péssima ideia, pois ela corrompe. É. A monarquia estaria blindada contra a corrupção? Quer dizer, a grande virtude da monarquia qual é? É criar na nação a consciência de uma nação, antes de mais nada, uma grande família com destino comum a realizar. Donde resulta um clima psicológico na nação que tende a estimular as qualidades do povo e inibir suas más tendências. Exatamente quando uma família, a presença do pai ou da mãe, estimula as qualidades dos filhos e inibe suas travessuras. Daí a grande diferença da moralidade pública nas monarquias com relação às repúblicas. Existe, como se é um vínculo fundamentalmente familiar, existe uma harmonia, uma consonância entre o sentir da nação e o chefe de Estado, que tende exatamente a criar esse clima psicológico, que é um binômio de proteção, de serviço, de admiração, de consonância, que é um vínculo muito mais forte que qualquer vínculo político. Nas repúblicas, como é que funciona? Os políticos têm que comprar o seu apoio, têm que distribuir, fazer o loteamento dos seus ministérios, têm que poder nomear seus apaniguados. Quanto custa isso à nação? Nós estamos pagando. Nós somos saqueados. O Brasil foi uma nação que foi saqueada, como se tivesse tido uma guerra em que o inimigo tivesse roubado todos os nossos tesouros. Basta ver a Petrobras, a PNDH, BNDES, etc., Caixa Econômica, os fundos de previdência foram todos saqueados. E o povo está pagando. Grande diferença que havia no tempo de Dom Pedro II, na moralidade pública no tempo de Dom Pedro II, com relação à República. Rui Barbosa, algum tempo depois, passou a ser um dos grandes vencedores da monarquia, um grande crítico da República. Rui Barbosa dizia, na monarquia, o parlamento é uma escola de estadistas. Na República, transformou-se em uma praça de negócios. A monarquia, em termos de negócios, não esses negócios espúrios, sim. Negócios com o exterior, investimentos, ela seria uma boa atração? Com toda certeza, porque exatamente daria garantia aos investidores com relação ao futuro do Brasil. Qual é o problema de hoje? Nessa incerteza política que nós estamos, os investimentos estão inibidos. Estabilidade. Interna e externamente. Porque ninguém sabe qual será o futuro. A monarquia garante exatamente 3 condições fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, que são a unidade, a sua estabilidade e a sua continuidade. E não o regime está continuando pensando nas próximas eleições, eles estão pensando nas próximas gerações, não nas próximas eleições. Sim. Daí exatamente o sucesso das monarquias hoje. Sim. Veja a tabela do IDH. Põe no computador IDH 2018. O que vai encontrar? Entre as primeiras nações são monarquias.
Ou não, são nações mais antigas, tradicionais. Não. Na última tabela que foi publicada, tá, a primeira nação com mais alto índice de desenvolvimento humano está a Noruega. Logo a seguir, uma nação muito mais nova que a nossa, é a Austrália. Também é monarquia. É monarquia. E recentemente fizeram um plebiscito lá, sabe, os australianos queriam finalmente ter uma república moderna, democrática, etc. A maioria votou pela manutenção da monarquia. A Nova Zelândia. Das 17 primeiras nações que estão desse índice do IDH, apesar das monarquias serem menos numerosas, 10 são monarquias. São países mais desenvolvidos do mundo. Eu queria falar um pouco das monarquias no mundo. Sim. O que o senhor achou do casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle? Eu fico um pouco perplexo, com toda franqueza. Porque o pai não quis comparecer, o irmão disse que recomendou que não se casasse, o irmão dela. E eu tenho medo que isso não vai durar. Como já, infelizmente, alguns casamentos também não duraram. O senhor tem contato com reis, rainhas, sultões, imperadores, emires? Não. Eu tenho relações com as casas reais europeias, nós somos todos aparentados. Sim. Mas eu, pessoalmente, não tenho. Eu conheço príncipes ingleses, conheço príncipes belgas, conheço príncipes portugueses, espanhóis. A avó do atual rei da Espanha era a primeira irmã do meu pai. E o senhor visita a família real espanhola? Não, ultimamente não. Tem contato, enfim, com parentes, sim, mas não visitas oficiais na Espanha. Dom Bertrand, fica a percepção, acho que popular, de que rei e suntuosidade são sinônimos, né? Porque tem esses reis da Arábia Saudita, o emir do Brunei, que tem um palácio com 1.800 quartos. Então fica se pensando que realeza e pompa e fartura é tudo uma coisa só. Não é bem assim? Não. As monarquias verdadeiras, a monarquia japonesa, ela é sóbria. A monarquia inglesa é sóbria. A monarquia belga é muito sóbria. Todas as monarquias são sóbrias. São sóbrias como são as famílias. Agora, a questão de o povo gosta do esplendor de uma monarquia, basta considerar o que foi o jubileu da rainha alguns anos atrás. Sim. A tal ponto que aquelas reuniões de chefe de Estado da Rio+20, que houve há poucos anos atrás aqui no Brasil, por coincidência, marcaram na mesma data do jubileu da rainha. E os chefes de Estado não viram para cá, iram para o jubileu da rainha. Eles tiveram que desmarcar o Rio+20, uma reunião de chefe de Estado, uma outra data, porque sabiam que o jubileu da rainha ia atrair muito mais, até os próprios chefes de Estado que lá foram. E o mundo inteiro assistiu encantado ao jubileu da rainha. A rainha está há 60 e poucos anos no trono e é queridíssima. Mas por quê? Porque ela encarna esse lado da boa mãe da nação inglesa. E na Segunda Guerra Mundial, Churchill foi um grande homem, que foi o homem que resistiu aos nazistas. Ele dizia que se, durante a guerra, o rei tivesse aceito a sugestão de ir para o Canadá, no momento que a Alemanha estava por invadir a Inglaterra teria perdido a guerra. E não foi nem o rei, nem a rainha, nem os filhos do rei. A atual rainha Elizabeth participou da guerra como enfermeira, nos serviços sociais, etc. Com uniforme, as fotografias do tempo. O povo gosta da suntuosidade. Lembra que o Joãozinho 30, da Escola Carnaval, dizia que ninguém gosta de miséria no Brasil, é intelectual, o povo gosta de luxo. Quer dizer, mas isso é muito mais barato do que os custos da República, não há comparação. E o povo se sente interpretado nisso. Isso tende exatamente a elevar o moral da nação, tende a elevar o nível cultural de uma nação. Aí a enorme diferença que havia entre nível cultural no Império com o nível cultural atual. Nosso tempo acabou e eu agradeço ao Príncipe Imperial do Brasil, cujo nome eu me permito reduzir, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E a você que ficou comigo e o Príncipe, muito obrigado pela sua companhia. Um Olhar sobre o Mundo volta na próxima segunda-feira, às 10h15 da noite, depois de conversa com Rosiane Kennedy. Até lá.